Bom, bom dia a todos. Hoje é dia 19 de outubro de 2018 e a gente vai fazer aqui uma revisão para a segunda prova, algo bem sucinto e breve. Um dos assuntos que eu havia comentado é sobre essa questão de partidos movimento, crise de representação política, e eu até vou colocar aqui na plataforma o link de um vídeo que eu já fiz sobre esse assunto. E isso já vai ajudar bastante vocês entenderem a questão e trabalharem com a ideia de crise de representação política, crise dos partidos políticos tradicionais, que mais? Essa noção de partidos do movimento, né? Alguém até me perguntou recentemente se, por exemplo, o MBL no Brasil se constituiria já como partido do movimento, talvez porque passou a ser um partido, no caso, se os partidos do movimento nasceram pela esquerda, hoje já há partidos do movimento pela direita, né? Mas o interessante é entender como é que isso se apresenta dentro de um momento de crise de representação política, de crise na confiança dos partidos tradicionais, né? Um parênteses aqui, o Alexandre pergunta se a tela aumenta. Aí eu acho que depende da configuração que você tá criando aí no teu ambiente, não saberia dizer. Mas enfim, então além da orientação geral para olhar no livro aula, né, na plataforma de 7 a 14, é especificamente isso que eu falei, esse vídeo ali que está no YouTube, que eu já coloquei o link, já mandei por e-mail algumas vezes, vocês podem estar verificando. Um outro assunto que eu chamo a atenção é algo que eu gostaria de ter abordado, não foi bem trabalhado. Eu vou tentar resumir aqui, eu tentei explicar ali pelo e-mail, não sei se foi claro, mas diz respeito à história das instituições militares no Brasil, particularmente a questão da história da Guarda Nacional, tá? Aí, a Guarda Nacional surge em 1831, né? O Brasil, como país independente, surge em 1822, e essa unidade ela acaba sendo muito formada com o apoio dos corpos militares que giravam em torno do Dom Pedro I. E havia muita acusação de que eram forças portuguesas, né? Em 1831, Dom Pedro I volta para Portugal para resolver uma crise que existia lá e deixa o filho, né, Dom Pedro II, aqui. Então surge a regência no Brasil, ou seja, regentes, né, são chefes de Estado em nome de um imperador que não pode exercer o poder, porque é de menor, acabam regindo, né, um império. E porventura dessa situação, acabam praticamente formando um federalismo dentro da monarquia, quase que exercendo um federalismo dentro da monarquia. O que significa isso? Descentralizando o poder. Então há várias medidas que refletem isso. Uma das medidas é a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional representava na época quebrar com um exército nacional centralizado e dar o poder aos potentados locais, aos quase como fossem milícias locais, porque a guarda era formada por a chefia das guardas eram os coronéis. Os coronéis quem eram? Eram os fazendeiros mais importantes das regiões. Então se formava lá uma guarda nacional da Bahia. Então os coronéis, né, que seriam o topo, eram formados pelos principais fazendeiros e assim gerava uma situação hierárquica ali. O princípio de funcionamento disso é um princípio liberal, de que os cidadãos exercem a sua própria proteção. Mas o que era curioso é que havia, mesmo dentro do âmbito liberal, uma crítica a isso, né? Isso aqui é uma coisa que eu gostaria de ter falado melhor ao longo do tempo, né? Não, acabou passando e eu não consegui, que é demonstrar como
aquilo que a gente abordou já no início do período, sobre essas ideologias políticas, como dentro das ideologias políticas há disputas muito fortes, e há dos mais radicais aos mais moderados, né? Então, por exemplo, dentro dessa discussão sobre a Guarda Nacional, havia até mesmo parcelas, né, da política mais radical, liberal radical, e liberal radical nessa época era a esquerda, extrema esquerda, digamos assim, se a gente for resumir nesses parâmetros, que queriam a abolição da Guarda Nacional. E aí eles expunham certos motivos para isso, tá? É curioso pensar isso, porque ao mesmo tempo que a Guarda Nacional expressava o poder do cidadão, da autoridade local, da descentralização do poder, ela também sofria muitas críticas, porque, por parte dessa ala mais radical, por uma série de motivos que eu vou explicar agora. Então, o principal motivo é que é o seguinte: a Guarda Nacional obviamente não aboliu as polícias, e a crítica é que essa prática de utilizar a Guarda Nacional recorrentemente, já que o período da regência foi um período bastante sanguinário, talvez o período mais em que mais cidadãos morreram dentro do país. Não sei se hoje, embora não sejam guerras declaradas, talvez seja bem mais, mas o fato é que proporcionalmente nessa época o Brasil pipocou uma série de guerras civis, Balaiada, Sabinada, Farroupilha, enfim, inúmeras e com expressivas mortes de cidadãos. As guardas nacionais operaram de modo veemente em relação a isso, mas elas passaram a exercer também ações que competiam com a polícia. Ou seja, o objetivo fundamental da guarda estava se perdendo, que era uma proteção nacional, né, cidadã, que não competisse com o trabalho das polícias. E um outro motivo também fundamental é o seguinte: a Guarda Nacional acabava sendo muito custosa aos próprios fazendeiros. E ela passava a comprometer o próprio trabalho, a economia local. Toda a questão do fardamento, do armamento e tudo isso. É interessante que a gente pode pensar o seguinte, mesmo recorrendo, por exemplo, a John Locke, que o princípio liberal, ele pelo menos assim, ele procura garantir que a proteção, a segurança, ela esteja sobre um ente único. Porque a ideia é o seguinte: o governo existe por um mal necessário, para que as pessoas possam organizar a sua vida e aquilo que compete a todos seja exercido de forma regular e que eu não me incomode com certos assuntos. Então a segurança, a polícia é para isso. Mesmo mais liberal vai querer o seguinte: olha, tem que ter segurança por parte do Estado. Então esse era um argumento liberal radical no seguinte sentido: olha, na medida em que a Guarda Nacional está sendo tão utilizada, né, e ela faz parte de uma ação quase como uma milícia pública, embora seja regularizada por documentos legais públicos, ela acaba onerando demais o cidadão. E ela comprometia, por exemplo, o sujeito deixava de investir às vezes na fazenda para investir no fardamento lá que tinha que utilizar. Então as críticas passaram a ser muito grandes. Aí é que está, dentro do próprio âmbito liberal. Porque claro que depois, quando chega o chamado regresso conservador, que é quase como se fosse um ciclo, uma revolução interna dentro do império, que aí é dado o golpe da maioridade, o imperador volta, uma série de princípios mais conservadores são adotados, de administração pública, etc. Embora, quando eu falava lá o conservadorismo, lá o Partido Conservador, era liberal também, em alguma medida, liberal econômico, mas segurava mais questões de morais e puxava mais para a igreja, essas coisas. Então, havia crítica por parte dos conservadores, mas era muito curioso porque havia também essa crítica por parte dos liberais, num sentido oposto, falando: olha, errou-se a mão, na verdade.
foi algo muito exagerado, né? Só um parênteses, o Alexandre pediu aqui para falar. Como tem muita gente, tem dois ambientes aqui abertos, fica complicado abrir para falar. Aí eu peço que você escreva aqui, a gente tira a dúvida e comenta. As outras vezes eu também tive que fazer isso. Na verdade, como eu acabo abrindo em dois ambientes, somam pessoas de um ambiente ou outro, né? E se eu abro o áudio, dá conflito. Mas vocês podem escrever aqui, eu leio e comento. Então essa questão, na verdade, assim, eu confesso que não foi muito bem elaborado. Demoraria mais tempo para a gente trabalhar isso e explicar melhor essa questão, tá? A ideia era meio que tomar o fio da meada daquilo que a gente tinha falado outras vezes sobre as ideologias políticas, aquela questão do âmago. Toda ideologia tem um âmago, tem conceitos adjacentes e conceitos periféricos, né? E ela vai se alterando. Claro que havia, por exemplo, dentro desse liberalismo radical que criticava a Guarda Nacional, um pressuposto até de igualitarismo, né? Que é quase que beirando o igualitarismo, é um âmago, por exemplo, do socialismo. Chegava quase lá, porque criticava-se o seguinte: quem pode ser mais senhor na Guarda Nacional é quem pode mais, né? Quem tem mais recursos. Enfim, também uma noção também, que é um pressuposto muito do liberalismo radical, que é uma confiança na racionalização. Então, criticava-se também a Guarda Nacional porque aqueles senhores que faziam a vez de coronéis, eles não tinham toda a consciência da coisa pública, tá? Curiosamente, é uma crítica que os conservadores vão fazer também, assim como eles vão fazer em relação ao juiz de paz na época. Eles vão dizer o seguinte: a Guarda Nacional não serve a um pressuposto nacional, ela acaba servindo apenas a um projeto local. Então é proteger meu potentado, meu poder local. Eu me utilizo de uma identificação nacional, mas na verdade eu sou um mero coronel local ali e acabou, né? Eu não tenho pretensões e ideários quanto à nação chamada Brasil. Então os próprios liberais radicais colocavam não no sentido nacionalista, mas no sentido de carência de opinião pública consciente, né? Isso acabava sendo uma crítica também. Algumas dessas observações eu peguei de um livro que foi publicado recentemente, do José Murilo de Carvalho, até vou colocar aqui. Clamar e agitar sempre. Sobre esses radicais no período dos anos 1860, e ele até vai um pouquinho mais. E aí era uma oportunidade de a gente ver essas tonalidades diferentes dentro de um mesmo âmbito político-ideológico. O Alexandre fez uma observação importante, exatamente. A Guarda Nacional não veio das fileiras do Exército, sim da população que teria direito a voto. Então, por isso que ela é um modelo francês em que configura-se como um cidadão armado, tá? Que forma uma espécie de milícia para a proteção nacional. Então as críticas conservadoras, elas são bem marcadas na história, mas é curioso que se sabe pouco das críticas liberais, digamos assim, mais à esquerda, ao exercício da Guarda Nacional, em que elas seriam formas de descaracterizar a ação das polícias. Esses são um dos motivos, né? Também desconfigurariam, né, os recursos econômicos dos cidadãos que faziam parte, porque na verdade o custo era muito alto. E aí eles até dão exemplos nos debates parlamentares de como, se o Estado
formasse a Guarda Nacional